vou dizer, independente de qualquer coisa, pela sua coragem, pela sua determinação de, enquanto uma pessoa comum da população, defender o que você acredita. Obrigada, deputado Passarinho. Obrigada, Onyx Lorenzoni, os demais membros da mesa. Parabenizar você, Fernanda, pelo discurso muito bom. A Joyce não preciso nem falar, né? E, bom, pontuar que eu não concordo quase nada com o que o Maurício falou, mas respeito a opinião dele. O deputado Vanderlei Macris perguntou a respeito da Macris, né? Dá vontade de chamar de Macri, por causa da Argentina, sabe? Eu acho assim... Deputado, eu acho que vocês nunca vão conseguir agradar 100% da população. Né? Você disse, a gente tem que tentar, vai ser difícil agradar todo mundo, não vai conseguir. Né? Não vai. Principalmente depois da divisão que foi feita nos últimos anos da população. Né? Uma divisão quase que forçada. Mas eu acho que vocês vão conseguir agradar a maioria da população se aprovar o projeto. E aí isso fica muito democrático, né? Você agradar a maioria. Você falou também sobre a questão da... o que levou as pessoas às ruas, né? Eu acompanho as ruas desde 2011. Inclusive, eu entrei no movimento contra a corrupção por conta de um mensalão do DEM. Eu não era anti-PT. Nunca fui só anti-PT. Eu acho que a gente tem que batalhar por todas as questões da corrupção como um todo. Eu estive nas manifestações também contra Demóstenes Torres e a corrupção do PSDB em Goiás, quando houve. Briguei para que fosse julgado o mensalão tucano. Mas a questão é que a gente viu nas ruas uma crescente revolta contra a corrupção sistêmica do PT. Né? E aí eu vou responder a sua pergunta, tive que citar isso pelo quê? Em 2013, a pauta das manifestações era pelos 20 centavos. E a população ia nas ruas, junto com Revoltados Online, que já estava nas ruas naquele momento, começou a dizer, não é pelos 20 centavos, que os milhões estão saindo das ruas. E eu tive o orgulho de ser uma das pessoas que levantou o primeiro cartaz de que não era pelos 20 centavos. E isso foi se multiplicando. Então, a população esteve nas ruas não pelos 20 centavos desde aquela época. É uma pena que, naquela época, se misturou muito black blocs junto com o povo nas ruas, com a família, e começou a haver uma quebradeira, e a família saiu das ruas. Mas, naquela época, a grande revolta já não era contra o PT, nem contra a crise econômica, que não havia em 2013 crise econômica ainda. O emprego estava em alta, inflação em baixa, não tinha grandes coisas acontecendo para as pessoas saírem às ruas. Em 2015, a coisa foi crescendo, né? Essa insatisfação com o PT de uma forma direta e com outras corrupções também acontecendo. Mas bombou realmente não com a crise econômica também. Bombou quando a Lava Jato sofreu uma interferência, uma tentativa de obstrução da justiça, com a tentativa de nomeação do ex-presidente Lula para ele ter foro privilegiado. Aí foi que a população se revoltou de vez. Então, foi também pela defesa da justiça. Então, eu não acredito que a crise econômica tenha levado as pessoas às ruas. Assim como eu acredito que as pessoas saíram das ruas porque começaram a acreditar no parlamento, quando aprovou o impeachment, começaram a acreditar na Lava Jato, porque ela está solucionando grande parte dos problemas, mas eu acho que a população não tem ideia da dimensão da corrupção fora da Lava Jato. Ainda não se abriu a caixa preta do BNDES. E aí eu falei um pouco sobre a questão do mensalão do DEM, né, do mensalão tucano, e de ter batalhado nos últimos anos muito pela questão contra o PT, mas a gente pede fora Renan o tempo todo. Espero que ele não baixe aqui também, porque foi citado. Também pode baixar, se quiser. A questão toda é o seguinte, quando se falou agora há pouco sobre a prevenção da corrupção, eu acho que a maior prevenção foi dada nas urnas no último final de semana, que o PT foi diminuído em 59,4%. Essa é a maior prevenção. O povo está dando a resposta nas urnas, não é só nas ruas. Só que a gente precisa também da resposta do parlamento em aprovar um projeto desse. E quando se diz assim, o promotor vai começar a perseguir agora, né? Vai perseguir, deixa perseguir. Mas vai perseguir a direita, deixa perseguir. Se a direita estiver errando, que persiga e que prenda os de direita. Porque eu não quero ter do meu lado pessoas corruptas. Eu não quero ser julgada por elas. Por estar andando com elas, diga-me com quem antes direi quem é essa. Eu quero estar longe dos corruptos, sejam eles de direita, de esquerda, de centro, de onde for. E seja eles de onde for, do parlamento, do executivo, do judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, que é a única que corta na carne, né? Que é a única que prende. O japonês da Federal está preso, lá está com a
Vê se você vê um desembargador com ali, como é que chama esse negócio? Tornozeleira. Não vê, porque não cortam na carne. Então, diz assim, vocês são contra políticos. Não, a gente é contra a corrupção. Só que é fácil taxar. E é fácil repetir 1000 vezes uma coisa para ela se tornar verdade, só que a gente vai continuar repetindo 1000 vezes que nós não somos contra os políticos. E nós não somos apolíticos. Nós somos apartidários, é diferente. Mas vocês vão se candidatar. Eu estou nisso desde 2011, não me candidatei até agora, apesar de ter tido várias propostas. Pode ser que me candidate um dia? Pode ser. O dia que eu achar que tenho estômago para estar aqui dentro, porque tem que ter estômago. Parabéns para as pessoas de bem, os deputados de bem daqui, porque tem que ter estômago para poder conviver com tudo isso. E, por fim, falou-se aqui sobre populismo penal. Eu acho que o povo olha para o que está acontecendo hoje e vê um populismo com os criminosos. Chega de passar a mão na cabeça do criminoso. Chega, não dá mais. A gente não está aguentando mais. E o povo vai responder nas ruas de novo, deputado Vanderlei, se for preciso. Mas eu acredito, sinceramente, que essa casa vai ter o bom senso de aprovar que seja um projeto alterado, que eu mesmo propus alterações, mas que seja um projeto que abarque todas as vontades do povo brasileiro, e não só do povo que conhece as leis, mas do povo que sente na carne quando a lei não é cumprida. Muito bem. Obrigado. Desculpa, deputado, desculpa. Quiser dizer que pode ser candidata, não sendo no Pará para não tirar os meus votos, não tem problema nenhum. Pode ser que vai comer muito tacacá lá, hein, presidente? Joyce, também para você, agradecimento da sua presença aqui. Já lhe conhecia, diferente da Carla, e sempre prazer vê-la, e o entusiasmo que você fala contagia. Pela ordem, presidente, só a minha preocupação, não sei se caiu a ficha que o país está quebrado e nós vamos ter que tomar medidas duras aí, não sei como é que elas veem isso, né? A 241, reforma da Previdência, como é que eles vejam isso? Não dá para ser todos, agora não, só eu vou a falar Joyce rapidamente, já. Até porque eu tenho, lamento, mas 7 horas eu tenho uma agenda, Deus ajude que não tenha trânsito. Em relação às medidas econômicas, né, e isso tem a ver com o que o deputado Vanderlei perguntou, ele falou, o povo foi às ruas porque doeu no bolso, ou o povo foi às ruas pela corrupção? Então, as duas perguntas se complementam. A maior dor que o povo pode sofrer, sem dúvida, é no bolso, né? Claro, você vê 13 milhões de desempregados, você vê muitos têm uma pessoa com renda na família, né, porque já tinha outra desempregada. Então, quando você vê que começa a cortar coisas como a pizza do fim de semana, opa, já não dá para pagar a escola aqui para o filho, vai ter que ir para uma escola pública, mas não tem vaga aqui, tem que pegar ônibus lá não sei aonde, aí o mercado atrasa, aí atrasa o aluguel, e as pessoas começaram a sentir isso, e para qualquer criatura de qualquer classe social, claro que isso é um impacto terrível. Mas veio tudo junto. Quando o Brasil acordou, porque dormia em berço não esplêndido, quando o Brasil acordou, foi uma avalanche. Meu Deus do céu, o Brasil está mais pobre, tem milhões de desempregados, a indústria está fechando, as empresas estão fechando, estão prendendo político, meu Deus do céu, tem Lava Jato, tem Petrolão, tem quantos partidos envolvidos. Tá certo, o deputado Paulo Teixeira falou, não é só o meu partido que está envolvido, é verdade, não é. Mas as investigações... Incrível que só falam assim, por exemplo, ela não falou dos outros citados. Posso falar PMDB, PP, o PSDB, posso falar... Mas, principalmente, PT, PMDB e PP. Esses são o trio, o tripé do Petrolão, segundo as investigações. Vamos deixar rolar. Eu tenho dito nos meus vídeos, inclusive, o seguinte, tem corrupto de qualquer partido. Pega, não interessa, não interessa. Essa luta não é partidária. Agora, na minha visão, o Partido dos Trabalhadores institucionalizou um projeto de corrupção no poder, isso está claro, e foi, inclusive, uma frase dita pelo procurador Deltan Dallagnol. Né? Então, vamos lá, eu estou levando fatos, estou colocando fatos aqui. Né? Então, eu acho que a corrupção... Eu tenho um lado, a verdade, o povo, o que é correto, o que é justo. Paulo, então, eu também tenho um lado. Esse negócio de dizer que não tem lado, entre corrupto... Né? Não, eu estou... Sim, não estou falando bobagem, eu estou no meu tempo. Deputado, aqui ninguém está discutindo bobagem nem dos dois lados. Né? Mas é bobagem, a verdade dela. Pode ser bobagem sim, mas é a verdade dela. Talvez o restante que esteja me ouvindo, acho que eu não estou falando bobagem, deputado. Né?
Então, vamos, já que estamos falando de um processo democrático e que pensa a maioria, vamos, né? Então, muito obrigada. Então, em respeito a eles, eu vou continuar falando, né? Então, é claro que eu acho que as duas coisas vieram juntas, deputado, né? A corrupção e também a questão econômica. Quantas medidas que vão ter que ser tomadas, não tem o que fazer. A gente está num ambiente tão hostil, economicamente falando, que se não passar a PEC do teto dos gastos públicos, se não passar a reforma da Previdência, gente, acabou. Acabou. O Brasil está engessado. Foi engessado. E nos últimos anos ainda mais. Foi um processo longo, de mais de uma década. Mas agora, nos últimos anos, a gente entrou num cheque sem fundo tão grande que não tem o que fazer. Então, ou limita isso, ou então é a derrocada. Quem tem responsabilidade com o Brasil vai ter que votar essas medidas impopulares. Mas a gente tem que lembrar, chegamos a esse ponto como? De que forma? Quem nos levou a esse ponto? A corrupção. Institucionalizada por quem? Quantos bilhões roubaram dos cofres públicos? O nosso tesouro foi saqueado, literalmente saqueado. Então, agora, todo mundo vai sofrer, lamentavelmente. Uma herança maldita que foi deixada agora, mas que começou a ser montada lá atrás. Então, eu sou totalmente a favor por um único motivo, senão o Brasil afunda de vez. E eu não quero ver meu Brasil afundar ainda mais. O deputado Paulo Teixeira, lamentavelmente, saiu em protesto, mas eu vou responder o que ele disse, né? Ele falou, olha, a maior pena é recuperar o patrimônio do corrupto. Ah, o bonitão vai lá, rouba 100, 200, 300 milhões, gasta tudo que quer, vai comer no Tour d'Argent em Paris, né? Compra as bolsas mais caras, as joias, aproveita à vontade. Aí vai lá, então tá bom, então o que sobrou do patrimônio do bonitão eu vou pegar aqui, se ficar livre, monta mais uma quadrilha. Que isso, gente? Que isso? Daqui a pouco vão dizer que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Que isso? Tem que ir para a cadeia sim. A gente está tratando de formação de quadrilha em muitos casos. Não é brincadeira, não. Eu não estou tratando de ladrões de galinha, de batedores de carteira. Repito, eu estou tratando de gente que rouba dinheiro público, corrupção para saquear o Brasil, que coloca, né? É populismo. É populismo? Vai no hospital público. Eu fui fazer várias reportagens já. Vai ver se é populismo. Vê o tanto de gente lá na fila de hospital público. Vai lá no Pará, onde o deputado, ou no Rio Grande do Sul, que está quebrado, moído. Vai lá, dá um pulinho em São Paulo, onde eu moro. Pega lá, vai no Rio de Janeiro. Agora, pega esses 200 bilhões aqui, fica por ano, e pense o que isso podia fazer. Os 100 milhões que o deputado Mauro precisa para o Rio Grande do Sul, a bancada do Rio Grande do Sul, você imagine, 200 bi ao ano. E aí vem alguém me dizer, não, pega aí um tanto do patrimônio que sobrou e deixa o corrupto livre. Que é isso? Aproveita, passa a mão na cabeça, dá um todinho. A gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. E aí, vem me dizer, não é fascismo, é autoritarismo querer que as leis andem rápido. Nós só estamos aqui porque a lei é lenta. É autoritarismo dizer que nós queremos que aqui nesta casa, esta casa faça o papel de forma rápida e célere. Não é a vontade do povo, como foi o impeachment, foi o grito das ruas, a vontade do povo. E o Congresso fez o que o povo quis e é assim que tem que ser, porque vocês são representantes do povo, ou não? Então, não é autoritarismo. Autoritarismo é saquear estatal. Autoritarismo é pegar o patrimônio público e achar que é privado de um partido, uma instituição, um grupo político. Isso é autoritarismo. O resto é brigar pela democracia, é o que nós queremos, é brigar por justiça, é o que nós queremos, e brigar pelo fim da impunidade. É isso, senhores. Eu poderia falar mais. Você sabe que é problema de ex-radialista, né? Se você coloca um microfone na frente, não precisa nem da água. A gente vai falando. Mas eu agradeço muito todos vocês aqui, agradeço o deputado Garcia, Passarinho, o Onyx, todos vocês. E gostaria que esse debate tivesse sido até mais intenso, porque isso é muito produtivo. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos. E convocando os senhores deputados. Para todo mundo rezar que está 4-4. 4-4. Misericórdia. Reunião.